O conjunto de emendas constitucionais, conhecido como PEC das Domésticas, completou 12 anos. Ele une diversas diretrizes básicas para assegurar os direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos do Brasil. Na prática, a realidade apresenta um índice de desconhecimento por parte das pessoas que deveriam ser beneficiadas e uma lacuna para a fiscalização destas leis. A necessidade por renda é maior do que a exigência pelos próprios benefícios. Conhecida como a PEC das Domésticas, a Emenda Constitucional número 72 de 2013 e a Lei Complementar número 150 de 2015 são decisões parlamentares que dizem assegurar direitos trabalhistas básicos, como intervalo para descanso e alimentação de no mínimo 1 hora, em jornadas superiores a 6 horas, ou até mesmo direito a hora extra com adicional de pelo menos 50%. Não aplicar as diretrizes básicas da legislação ou exceder-se nos chamados acordos coletivos ou individuais pode ser um desvio grave na Constituição, gerando ainda quadro de trabalho análogo à escravidão. Segundo o censo do IBGE divulgado em 2023, cerca de 6,8 milhões de famílias contam com o apoio de empregadas domésticas. Ainda assim, 1,4 milhão não tem carteira assinada, ou seja, 3 em cada 4 trabalhadoras domésticas atendem as famílias brasileiras na informalidade e os seus contratantes burlam as leis trabalhistas. A gente tem uma legislação vigente desde 2013, mas essa legislação ela também enfrenta vários desafios. E desafios que estão inteiramente ligados ao acesso à informação e muitas vezes impactado pela desinformação. Quantas trabalhadoras domésticas acham que se exigir o registro na carteira não vai conseguir mais trabalho? Quantas trabalhadoras domésticas acham que por denunciar o patrão ela nunca vai mais conseguir trabalhar naquele condomínio, naquele bairro? Ou quantas trabalhadoras elas não compreendem os direitos delas, não somente dentro da PEC das domésticas, mas nas outras legislações. Por exemplo, a gente conhece a Lei Maria da Penha, que agora em 2025 vai completar 19 anos. Mas poucas trabalhadoras domésticas sabem que a Lei Maria da Penha também acolhe as trabalhadoras domésticas. Principalmente quando a gente pensa numa situação onde essa trabalhadora mora na mesma casa que os seus patrões, sofre algum tipo de violência e a maior incerteza dela é: para onde eu vou? Se eu denunciar para ele, eu vou ser expulsa de casa? E a Lei Maria da Penha ela prevê uma série de garantias de direitos. O direito à moradia, o direito à educação, trabalhadora doméstica. Então, para essa legislação funcionar, primeiramente a gente precisa trabalhar na informação. O que elas têm direito? Quais são os deveres dos empregadores? Porque a gente fica muito nesse discurso sobre o registro na carteira, mas essa legislação traz outras garantias. E a gente precisa também focar nessas garantias. Quando a gente está falando do trabalho análogo à escravidão, a gente está falando também de pensar numa política reparatória. Porque quando essas mulheres elas são encarceradas dentro dessas casas, elas perdem 20, 30, 40, 50 anos da sua vida. Elas estão nessa função e muitas vezes afastadas da família. Então, para além da gente pensar para a gente pensar na responsabilização desses agressores, a gente também precisa pensar nessa política reparatória. E essa política reparatória tem que partir por parte desses empregadores, que são criminosos, mas também tem que partir do Estado. Políticas de cuidado não alcançam as pessoas que cuidam diariamente das milhares de famílias brasileiras. A falta de medidas que ampliem a atenção para as domésticas é um desafio para que o grupo entenda os seus direitos básicos e se veja em condição de igualdade com os demais trabalhadores brasileiros. Em 2024, com base no PNAD contínuo do IBGE, o salário mínimo custou em média R$ 1.412. No mesmo período, trabalhadores domésticos receberam abaixo da média do mínimo no país, R$ 1.189, uma diferença de R$ 223. Existe um perfil específico para este quadro de baixa renda. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a maioria são mulheres e 69% são negras. Este dado pode estar associado a desigualdades como semi-analfabetismo, famílias monoparentais e a falta de atores públicos que se preocupam de fato com a retirada das empregadas domésticas, em sua maioria mulheres negras, da condição de negligenciadas. Um estudo coordenado pela Ação Educativa, em parceria com instituições como a Unesco e a Fundação Roberto Marinho, levantou dados sobre o analfabetismo funcional no Brasil. A pesquisa dá como resultado 73% para as mulheres como grupo que apenas lê frases curtas, palavras isoladas e números cotidianos, como contatos, endereços e preços. Mais uma vez, as mulheres são inferiorizadas. No Brasil,
Brasil, é alto o índice de mulheres analfabetas funcionais, assim como é alto o índice de mulheres negras que ocupam a função de zelar, cuidar e servir. Enquanto estão nessa posição de cuidado e serviço, elas não são vistas em suas vulnerabilidades. Além disso, trabalhar excessivamente em condições precárias e não ser remunerado adequadamente gera um contexto análogo à escravidão. São mulheres que fazem parte da classe operária brasileira, né? Então, nossa categoria tem a questão de gênero, raça e classe. E não é fácil para nós, mulheres negras, trabalhadoras domésticas, estarmos cada dia mais lutando por políticas públicas, por garantia de direitos, como creche, moradia, escola tempo integral. Então, são conquistas importantes. O grande problema é conseguir fazer valer e os empregadores respeitar os direitos dessa categoria, porque infelizmente ainda tem na cabeça dos empregadores, dos senhores herdeiros de engenho, dos donos de engenho, que trabalhadora doméstica ainda é a escrava da sua casa, ainda eles querem dominar, desrespeitando esses direitos, tanto que a gente vem acompanhando quantos casos de trabalhadoras domésticas são resgatadas do trabalho escravo, né? As maiores mãos de obra feminina está no trabalho doméstico, né? E aí é isso, a luta por igualdade, por respeito, contra o racismo, contra toda forma de opressão contra as mulheres. A gente tem a PEC das domésticas que foi sancionada em 2013, só que ainda hoje, em 2025, a gente não vê os resultados dessa PEC. Fica se perguntando do porquê esse conceito de análogo à escravidão, sendo que a gente sabe que é nada mais, nada menos que a escravidão moderna, aquela escravidão que muitas vezes está sendo imposta com sentimento de gratidão. Quantas trabalhadoras domésticas não já ouviu "você faz parte da família"? Justamente para naturalizar os ciclos de violência, fazer com que essa mulher permaneça dentro dessa casa, nessas condições e que não peça ajuda. E a gente precisa refletir sobre o que elas abrem mão para estar nesses espaços. Da própria saúde, dos próprios direitos, porque a gente sabe que a gente vive numa situação de vulnerabilidade social, onde as mulheres negras elas estão sobrecarregadas. As mulheres negras são as maiores representantes das desigualdades sociais do Brasil. Embora haja um Ministério do Trabalho, um Ministério da Igualdade Racial e um Ministério da Mulher, todos com secretarias específicas para pensar a diminuição da pobreza e a ascensão deste grupo social, a realidade parece estar longe de ser transformada. Os números revelados em 2024 e 2025 sobre analfabetismo funcional e desigualdade salarial revelam um descaso com aquelas que organizam as famílias brasileiras. São as empregadas domésticas as que mais sofrem com ausências de políticas de educação e profissionalização em um país que se utiliza dos critérios de raça, gênero, para poder estabelecer as suas condições sociais. Os números mostram uma negligência da necessidade de fiscalização das leis trabalhistas. Eu sou Namíbia Iacchini, de Salvador, para o Instituto Mulheres Jornalistas.